Boa noite a todos e todas. Começando aqui mais um Diálogos Adumbe. Hoje com um tema bastante complexo, né, mas muito importante para toda a comunidade universitária, mas também para toda a população, que é um debate que hoje, né, que essa semana tomou conta de toda a imprensa, né, que é o debate da reforma tributária. Um tema que vem sendo debatido há muito tempo, né? Nós sabemos que o Brasil é um dos países que tem a maior tributação, né? Os impostos, uma maior desigualdade na tributação, a gente poderia dizer assim. E na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos, né, a nova proposta de reforma tributária, né, que terá impactos na vida de toda a sociedade brasileira, especialmente, né, toda a classe trabalhadora, né, que paga, né, impostos sobre consumo. E para falar desse tema hoje, a gente convidou aqui a nossa querida Mariel Lopes, que é economista do DIEESE, sempre aqui, né, se dispondo a dialogar com a gente, a tirar dúvidas, a esclarecer a todos que acompanham o Diálogos Adultos. Queria aqui, antes de passar para a Mariel para falar sobre o tema, fazer 2 destaques importantes. Né? Primeiro, que a gente está. A Adub completou 45 anos, né, de existência, comemorados aqui no mês de maio. E eu estou vendo aqui, né, que a gente também tem uma nova logo de comemoração do aniversário da TV comunitária, que é um espaço de muita resistência, um espaço de luta, um espaço aberto às entidades sindicais, aos movimentos que fazem a luta no Distrito Federal, mas fazem luta nacionalmente. Então, eu queria também parabenizar a TV comunitária por mais esse ano de muita resistência, de muitas lutas. Mariel, começando aqui o nosso tema, a Câmara votou na semana passada, né, aqui a reforma tributária, que terá, né, um impacto, né, que reformula o sistema de tributação de consumo no Brasil. Mas esse é um tema bastante complexo, né, Mariel? Um tema que as pessoas sempre dizem que quando a gente vai falar de reforma tributária, as pessoas não entendem, né? Porque se fala muitos termos, como a gente chama, o economicês, né? Então, queria já pedir para você falar para a gente aí, te desejar boa noite, agradecer mais uma vez por estar aqui no Diálogos Adultos. E queria já te perguntar, né, qual é o impacto, né, dessa reforma, né, o que muda para a sociedade brasileira, né? Essa proposta que está aprovada na Câmara em 2 turnos e que vai agora para o Senado, né? Queria que você falasse como é o sistema de tributação hoje e o que muda com essa proposta de reforma que ainda está em debate no Congresso, né? Não finalizou, o Senado ainda vai debater, vai ter mudanças, alterações, muita coisa ainda vai acontecer, né, Mariel? Mas é importante a gente entender essas diferenças que já estão no debate e a necessidade de toda a população brasileira entender o que significa essas alterações propostas nesse modelo, né, que está sendo debatido na Câmara. Seja bem-vinda, agradecer a tua presença sempre, dizer que é sempre muito bom ter o DIEESE com a gente nessa construção. Vai lá, começando contigo. Obrigada, Eliane. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer o convite para falar, né, como a Eliane mesmo disse, um tema que na semana passada foi o tema econômico mais discutido no país e continua sendo, né, e a gente tem realmente muitas dúvidas sobre a reforma tributária e o que ela significa. Então, sim, eu queria, em primeiro lugar, explicar mais ou menos como que é o sistema, né, tributário que a gente tem no Brasil. Então, a gente tributa no Brasil tanto consumo quanto renda. Então, na renda, a gente tributa principalmente através do imposto de renda, né, que milhares de brasileiros pagam todos os anos, né? E a gente tributa, e no caso do Brasil, a maior parte dos nossos impostos são impostos que são considerados impostos indiretos, que é o imposto sobre o consumo, né? Que quando você compra uma água, quando você compra uma geladeira, quando você compra um carro, né, você paga impostos ali naquele produto que você está comprando, e a gente tem toda uma cadeia traz, né, de recolhimento de impostos que façam que a gente tenha no Brasil atualmente 5 impostos sobre o consumo. 3 desses impostos são federais, né, que é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados Importados, a gente tem o PIS e a gente tem a CONFINS, né, e no caso dos estados a gente tem o ICMS,
que é o principal imposto que dá arrecadação para os estados, e a gente tem nos municípios o ISS, né? Então, a proposta da reforma tributária, ela já começa com uma coisa que é bem interessante, porque é uma proposta que está sendo chamada de IVA dual, que é um nome meio estranho, mas na verdade significa o quê? Que a gente vai ter um imposto sobre o valor adicionado dual. Então, a gente vai ter dois impostos, um para o governo e o outro vai ser dividido entre estados e municípios, né? A proposta que foi aprovada na Câmara semana passada, então ela trabalha com esse modelo, né? Que a gente passa a ter um modelo de imposto que a gente não tem imposto cumulativo, a gente tem imposto sobre valor adicionado. Então, cada pessoa que participa de uma etapa de criação, né, de desenvolvimento de um produto, até, por exemplo, no caso de uma geladeira, né? As pessoas que produzem a matéria-prima, aí depois a empresa, né, que faz a geladeira em si, depois a pessoa que transporta a geladeira, depois a pessoa que vende a geladeira. Atualmente no Brasil, essas pessoas pagam impostos cumulativos, né? Elas pagam toda a carga tributária e depois vão atrás de créditos tributários para tentar compensar isso, né? A proposta do IVA dual é que, na verdade, ela sempre pague só a diferença de alíquota de imposto para cada etapa. Então, na hora que o vendedor da loja que vai vender a geladeira, por exemplo, vai pagar pela geladeira, né, que ele comprou do seu fornecedor, ele paga só um adicional sobre aquilo que já foi, que foi no preço que ele adicionou àquele produto. Então, vamos supor, ele compra uma geladeira por R$ 1.000, vai vender a geladeira por 1.500, ele vai pagar o imposto pela essa diferença de 500. Isso é uma coisa que parece muito simples, né, mas, no fato, a gente tem uma estrutura tributária no Brasil que é muito complexa e que é resquício de mudanças tributárias que aconteceram na década de 60 durante a ditadura militar, né? Então, assim, a gente não tem um sistema tributário que consegue lidar com as complexidades da economia brasileira atual e tampouco um sistema tributário que tenha sido discutido de forma democrática. Isso também é um ponto bem importante para a gente discutir a tributação no Brasil, né? Então, uma outra coisa também é o fato de que a maior parte da tributação no Brasil acaba recaindo sobre as pessoas que têm renda mais baixa, justamente porque a gente tributa mais o consumo, né? Então, a maior parte das pessoas brasileiras que não tem poupança, que não tem investimento, esse tipo de coisa, elas acabam pagando muito imposto sobre o consumo. Então, a proposta da reforma não é exatamente uma diminuição de alíquota de imposto em si, é mais de uma uniformização do sistema que traga essas facilidades e esses pequenos ganhos de eficiência que, no geral, né, é esperado que a gente tenha uma diminuição da carga tributária, apesar de que não vamos ter diminuições de alíquotas, mas a gente vai ter uma uniformidade, porque hoje em dia a gente paga, você compra, né, a geladeira, como eu dei o exemplo aqui, e a gente não sabe exatamente quanto que a gente paga de imposto, né? E as pessoas que estão vendendo a geladeira também têm dificuldade com isso, então a gente tem uma estrutura que é mais complexa, que demanda mais gastos por parte, né, das empresas para poder acertar todo o passivo tributário que elas têm que pagar, esse tipo de coisa. A proposta é que a gente simplifique esse modelo que a gente tem no Brasil e que a gente passe a ter um modelo que é mais semelhante ao modelo que a maior parte dos países, né, em desenvolvimento ou países de renda mais alta tem, que é o que a gente não tem hoje em dia. Então, a proposta é muito bem-vinda nesse sentido. Mariel, pensando assim na vida cotidiana, né? A gente sabe que o sistema tributário brasileiro, como você disse, é um sistema que ele tem muitas injustiças, né? Como você disse, acaba quem tem maiores fontes de renda e outros mecanismos de uso do recurso financeiro, né? Tendo alíquotas menores do que quem faz todo o processo através do consumo, né? Que consome os bens básicos. E tem uma crítica, né, nos debates dos movimentos sociais, a não taxação das grandes fortunas, né, a determinados produtos que são basicamente isentos, né, de imposto de renda, em geral, produtos consumidos e acessíveis pela classe média alta brasileira, né? Então, assim, do ponto de vista prático, do cotidiano, a gente, primeiro, assim, queria que você falasse se é de fato necessário ter uma reforma tributária, né? E como é que isso beneficia de algum modo, como é que isso impacta na vida cotidiana das pessoas, né? Como é que isso vai ser percebido pelas pessoas no cotidiano? Pensando aí não só o servidor público, né? Mas também a pessoa
do seu cotidiano, né? A pessoa que não tem, como você mesmo citou, não tem uma poupança, não tem dinheiro aplicado no banco, como é que isso vai ser percebido no cotidiano da vida das pessoas? Eu acho que uma das primeiras mudanças, né, que vai ser verificada é que essa própria transição do sistema que vai acontecer nos próximos anos, né, não é a aprovação da reforma que imediatamente já gera essa mudança, isso vai melhorar a estrutura de custos das empresas. Então, assim, há uma expectativa positiva de que a gente tenha ganhos de eficiência, né, nas cadeias produtivas e que isso possa significar redução de custos e redução de preços também, né? E a gente acha também que se a gente tiver redução de preços de produtos, a gente pode ter aumento de demanda e com isso a gente pode até levar a uma situação de aumento de emprego, né? Porque assim, a questão da reforma tributária e de como isso foi muito falado, né, da semana passada durante a discussão toda, de como ela é uma coisa necessária, mas nenhum governo encampou ela com tanta força como o governo atual, é o fato de que ela é uma reforma que ela demora para ter efeitos, e ela tem efeitos muito mais sutis do que um efeito direto, às vezes, de você falar assim, olha, eu vou dar um voucher para todo mundo de R$ 1.000 para comprar o que quiser. Né? Ela é uma reforma que ela entra por dentro da estrutura produtiva e da nossa economia e resolve vários pequenos probleminhas que a gente tem. Então, por exemplo, o caso da guerra fiscal, né, dos estados disputarem qual estado que vai receber uma empresa, por exemplo. Isso acaba com a reforma tributária, porque a proposta é que o imposto ele passe a ser cobrado onde o produto é consumido. Então, isso já muda bastante o que a gente tem atualmente, né? Mas passando para o ponto que você comentou, né, de como que a reforma, ela lida com essa questão do consumo, mas ela não lida com a questão da renda, né? Tem uma coisa alentadora na reforma que foi aprovada na semana passada, né? É que, de acordo com a nossa Constituição, né, o governo brasileiro, os estados, né, não podiam recolher IPVA de vários veículos, né, como, por exemplo, era muito falado, né, dos jatinhos, das lanchas, esse tipo de coisa, porque na Constituição era escrito que a gente precisava de ter uma lei complementar que regulasse isso. Então, na proposta de reforma que foi aprovada semana passada, ela dá o ok para esse tipo de cobrança, né? Isso passa a ser uma prerrogativa dos estados, que já era, né, esperado, mas passa a ser possível você tributar mais bens, né, que as pessoas produzem e que as pessoas possuem, e no caso são as pessoas de renda mais alta, né? Mas realmente a reforma ela não toca nessas partes, por exemplo, de taxação de grandes fortunas, de alíquotas maiores, né, de imposto de renda sobre investimentos, esse tipo de coisa, né? A intenção do governo é que após a aprovação dessa reforma e o início de todo o processo, né, de colocar essa reforma em prática, que vai demorar 10 anos, entre muitas legislações que vão ter que ser criadas, debatidas e aprovadas, a intenção do governo é que ainda nesse ano ele mostre, né, leve para o Congresso uma proposta de reforma da parte da renda, né? Então, assim, se a gente conseguir fazer essa reforma que nós estamos discutindo agora, que é essa reforma tributária do consumo, e se o governo passar uma proposta, né, de reforma da estrutura de tributação da renda, que aumenta as alíquotas para as pessoas de renda mais alta, né, que taxa rendimentos que ficam isentos, isso a gente teria uma mudança, né, no perfil da nossa carga tributária, e aí sim a gente teria uma melhoria, né, uma maior justiça social no país. Então, assim, é interessante porque essas duas coisas acontecerem ao longo dos próximos anos em que os mecanismos vão entrando em vigor, a gente vai vendo, às vezes a carga tributária brasileira continua do mesmo tamanho, mas a gente vai ver essa mudança da composição, porque atualmente, como a gente tem uma predominância muito maior do imposto sobre consumo, a gente sabe que esses impostos são os que recaem sobre as famílias de renda mais baixa. Então, a gente muda esse perfil para focar nos impostos sobre renda e sobre bens, né? Então, é uma mudança bem relevante, mas, como eu disse, ela não está contemplada na proposta atual. Então, assim, além de levar todas as questões da proposta atual adiante, é importante continuar discutindo e levar uma proposta para a tributação dessa parte da renda e dos bens. A gente então poderia dizer que essa é uma reforma, é uma parte da reforma necessária que a gente precisa, né, Mariel? Porque, de fato, quando você não traz a taxação de renda, né,
de fato, aqueles que têm renda mais alta acaba sendo beneficiado com um processo de tributação diferenciado ou que não esteja tão regulamentado como você está explicando aqui. Mas, Mariel, eu queria que você comentasse duas coisas, né? Primeiro, assim, o Congresso Nacional tem sido um espaço bastante, uma arena, né? Bastante difícil, né? Para que propostas, né, sejam aprovadas, principalmente aquelas que beneficiam diretamente o povo, né? E nessa reforma tributária tem pontos controversos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho deles. A gente já citou um aqui, né, que é o debate das grandes fortunas, que ficam fora, que fica fora, né, a taxação das grandes fortunas fica fora, mas também tem um debate, né, que está aí da isenção de 50% de impostos para a compra de agrotóxicos, né, que ficou mantida na proposta da reforma. Que para a gente que luta, né, que faz o debate da saúde, da luta pela terra, é uma grande questão, porque isso provavelmente vai incentivar, né, o consumo e a produção de agrotóxicos no país. Tem outros pontos controversos nessa reforma que foram debatidos no Congresso, né? Fala para a gente assim, de como é que se deu, né, esse embate aí entre esses temas que estão aí no Congresso. Então, tem alguns temas, né, como você falou, essa questão dos agrotóxicos, por exemplo, é que eles entram na descrição de insumos agrícolas, né, e por isso foram contemplados. Esse é o tipo de coisa que acontece quando a gente tem um congresso como a gente tem hoje em dia, né, que é um congresso muito conservador, formado em sua maioria por deputados homens e ligados, né, a setores empresariais, a setores de grandes produtores do agronegócio, né, às entidades religiosas e tudo mais. Então, a gente tem uma dificuldade grande de passar, né, algumas discussões, de serem aprovadas algumas discussões que teriam um caráter mais progressista, né? Eu acho que é importante a gente trazer esses pontos específicos à pauta, justamente porque, como vai ter a votação no Senado, né, o Senado pode alterar de maneira positiva, né, ou negativa, esses pontos que foram aprovados na Câmara, e aí isso teria que voltar para a Câmara para ser apreciado de novo. Então, assim, é importante que nós, enquanto sociedade, né, usemos as nossas, né, assim, as nossas vozes para tentar discutir e se contrapor a esse tipo de coisa, né, justamente porque, como você disse, né, a gente faz uma discussão toda de saúde e tudo mais, e inclusive, né, produtos de saúde e educação, né, medicamentos, por exemplo, vai ter há uma proposta de diminuição de alíquotas, né, de impostos para produtos de saúde, e aí a gente, ao mesmo tempo, traz mais agrotóxicos, né, assim, diminui o preço dos agrotóxicos. Então, essas contradições acontecem, né, num país que tem um congresso como um congresso brasileiro, né. Tem algumas outras questões também que foram discutidas e que são bem, bem complicadas, assim. Por exemplo, o governo fez a proposta de discussão do imposto de transmissão de bens por herança, né, que é um imposto de caráter estadual, para que a gente tivesse uma possibilidade dele ser mais progressivo e também de pautar, né, bens adquiridos fora do Brasil, né, e isso virou uma confusão bem grande na Câmara, e acabou não sendo aprovado, né. Há uma outra questão também, que a gente tem várias exceções no regime tributário atual, né, e a proposta da reforma seria justamente que a gente unificasse tudo, né. Foi possível com a reforma que foi aprovada, mas mesmo assim a gente ainda tem algumas exceções, né. Então, assim, como eu falei, no caso da saúde, no caso de serviços de educação, há uma diminuição de alíquotas, né, atividades artísticas e culturais, no caso do agronegócio, aí nesse caso entraram os agrotóxicos nos insumos agrícolas, e no caso da Zona Franca de Manaus, né. Então, assim, é importante que a gente reduza que a gente tenha menos exceções do que a gente tem no modelo atual, né, senão a gente não resolve o problema. Então, assim, até agora isso foi acertado, né, mas é importante que a gente continue com as conquistas que foram adquiridas, como essa questão do IPVA, né, como eu falei, da ampliação da base de cobrança do IPVA, e também, né, uma ampliação das atualizações dos IPTUs, que são impostos municipais. Então, a reforma também tem uma proposta nesse sentido. A gente sempre
A gente, Estou a olhando aqui as gente anotações. pode olhar as anotações quando quiser, tranquilo. Eu queria, assim, acho que a gente já está chegando aqui nos nossos minutinhos finais, mas eu queria que você falasse duas coisas, né, que era para eu te perguntar. No caso dos servidores públicos, né, há alguma mudança nessa reforma tributária que impactaria os servidores, né? Já que não há uma mudança necessariamente nas regras em relação à renda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você explicasse para as pessoas, né? A gente tem um movimento que é assim, a Câmara aprovou, né? Você começou a falar assim, a Câmara aprovou em duas votações, o Senado vai apreciar a proposta que veio da Câmara e aí talvez ampliar ou debater esses pontos, né, que ainda são controversos, principalmente essa ideia da gente ter isenção, né, de 50% de impostos nos insumos, né, agrícolas que são os agrotóxicos, né, grande parte é formada também por Uhum. agrotóxicos, não só, que a gente já tem uma luta muito grande no país para diminuir o uso de agrotóxicos por conta do adoecimento. Mas assim, o Senado vai fazer esse debate ainda. Se houver alterações, volta para a Câmara. Se não houver alterações, vai para o presidente sancionar. Nesse universo ainda estamos falando de um tempinho, né? Você falou aí em 10 anos que ela vai ser aplicada, que ela não vai ser sentida de imediato. Fala um pouquinho, explica um pouquinho para as pessoas como é que isso acontece, né? Primeiro, desse embate que a gente ainda tem ainda no Senado, Uhum. mas principalmente entre como é que isso acontece, né? Do ponto de vista da aplicabilidade, de quando começa a funcionar a reforma. Fala para a gente um pouco sobre isso. Então, primeiro falando da questão dos servidores, né, como você comentou, assim, não tem nenhuma questão específica para os servidores públicos na reforma, porque como ela é uma reforma focada, né, no consumo, então é uma reforma que abrange todas as pessoas que comprem qualquer coisa, né? Mas eu acho que os servidores podem ser beneficiados se a gente considerar que a gente tem no Brasil milhões de servidores públicos, né, espalhados no Brasil inteiro, né, que vem de muitos anos de lutas salariais, lutas por recomposições salariais, né, lutas por reajustes, né, além disso, por ganho real dos servidores. Então, eu acho que se a gente tiver uma melhoria, né, na nossa estrutura tributária, os servidores, né, vão ser beneficiados, assim como o resto da população, né, como trabalhadores que somos, justamente porque os servidores gastam uma parte muito relevante, né, da sua renda com consumo. Então, eu acho que há uma possibilidade positiva nesse sentido, principalmente se a gente tiver, né, a redução de alíquotas para os produtos da cesta básica, né, que provavelmente vai acontecer dentro da proposta da reforma. Mas a tramitação em si, né, como você comentou, a expectativa é que esse ano, ainda de 2023, né, a gente tem essa votação no Senado, né, há foi uma aceleração que aconteceu semana passada na Câmara, né? Tinha outras propostas que seriam votadas na frente, a Câmara decidiu votar a proposta da reforma tributária antes, e com isso já liberou o texto para o Senado, né? Então agora a gente tem que ver quando que o Senado vai votar isso, mas a intenção é que isso seja votado rápido, mas ele também tem que passar por trâmites lá dentro, né? Por comissões, toda essa discussão. Então é esperado que nos próximos meses a gente chegue à aprovação, e aí em 2024 o calendário que o governo colocava, né, para a aprovação da reforma seria que no ano que vem a gente teria a discussão pode começar esse ano, mas assim, a aprovação das leis complementares que definiriam especificamente como vão acontecer, né, essas transições dos impostos que a gente tem, dos 5 que a gente tem hoje, né, para o IVA dual, né, e também a gente teria a criação da lei complementar que vai instituir o Conselho Federativo, que seria um conselho que vai ser responsável por analisar, né, e fazer a divisão dos recursos vindos dos impostos, né? E aí, em 2026, a gente começa a ter a implementação, né, um teste do imposto estadual e municipal, que é o CBS, não, desculpa, do imposto federal, que é o CBS, e em 2027 a gente começa a ter a diminuição do PIS
e do COFINS e do IPI, né? E aí, ao longo dos próximos anos, a gente teria essa diminuição gradual dos impostos atuais e um aumento do IBS e do CBS, até que em 2033 a gente teria a transição completa. Então, assim, a intenção é que na hora que esse imposto, que o CBS e o IBS comece a existir, a alíquota seja mínima. Na verdade, sim, para os governos poderem ver como que está funcionando a cadeia produtiva para poder arrecadar o imposto, entendeu? Então, fica com as alíquotas atuais dos impostos que a gente tem, coloca esse outro imposto, tipo, com alíquota zero, só para ver se ele vai ser recolhido junto. E ao longo dos próximos anos vai fazendo essa transição. Em 2033, a gente teria a mudança completa. Então, é uma questão de 10 anos, né? Um outro número que tem sido muito falado na mídia é a transição de 50 anos. Por quê? A transição de arrecadação dos impostos demoraria esses 10 anos, até 2033. Mas a expectativa é que a distribuição das receitas, né, entre governo federal, estados e municípios, seja uma transição que leve 50 anos. Por quê? A gente tem no modelo atual, né, como eu comentei, a gente tem um modelo em que o ICMS, por exemplo, é cobrado no estado de origem de um produto. E a intenção é que a gente passe a cobrar o ICMS no estado de destino do produto. Então, esse conselho federativo que vai analisar e regular todas as questões, né, dos nossos novos impostos, né, do IBS, do CBS, ele vai fazer essa transição para os estados e para os municípios não terem perda arrecadatória significativa, né, porque senão, às vezes, um estado ou um município perde muito rapidamente a arrecadação que ele tinha, né, até no mês anterior. Então, a intenção é que essa transição de arrecadação seja mais longa, justamente para você fazer todos esses pequenos ajustes e para o país continuar funcionando, né? Para a gente não ter nenhuma quebra de cadeia produtiva, a gente não ter nenhuma fábrica, nenhuma loja fechando no estado de um dia para o outro, porque você teve um aumento de impostos. Então, assim, é um caminho longo, né? É uma reforma estruturante e que, do ponto de vista governamental, ela é bem complexa, né? Porque ela exige um esforço muito concentrado nos próximos anos, né? O primeiro passo foi dado agora, que é a aprovação, mas a gente ainda tem muita coisa para ser discutida e para ser refinada também até ser colocada em prática. Obrigada, Mariel. A gente está encerrando aqui nosso tempo. Obrigada pela tua presença, mas eu queria só, acho que para finalizar aqui, antes de passar para você fazer seus agradecimentos finais, é dizer assim que nós temos muitas questões ainda a serem debatidas nesse país, né? A gente já percebe que além dessa controversa decisão em relação aos agrotóxicos, que é uma luta nossa contrária, a gente tem o debate da taxação das grandes fortunas que não entrou no debate, a gente tem um debate muito sério sobre dívidas, né? Pagamento das dívidas, essas altas cobranças de impostos que acabam fazendo arrecadação para garantir o superávit primário. São tantos debates, né, Mariel, que a gente tem aí para fazer, para entender essa organização econômica do país, que a gente precisa de muitos diálogos adúmbis para debater sobre isso. Mas queria hoje te agradecer aqui a oportunidade, em tão pouco tempo, nos explicar como é que isso funciona. A gente provavelmente vai voltar a discutir esses outros temas, fundamentais para a gente discutir uma mudança estrutural nesse país, né? Taxação de grandes fortunas, juros da dívida, recurso por juros das dívidas, que a gente sempre debate muito, desse modelo fiscal, né, que arrecada muito para pagar juros e tudo mais, e a gente tem uma população empobrecida. Temos muitos desafios, né, Mariel, para fazer o debate aí. Mas vou passar para você, para esse finalzinho aí, fazer os seus agradecimentos e a gente encerrando o nosso diálogo de hoje. Muito obrigada, Eliane. Realmente, como você falou, né, são várias questões, o assunto é bem complexo, então acho que para a gente fazer diálogos aqui mensais, né, para discutir essa questão. Mas eu acho que apesar de ser um assunto muito complexo, que a gente tem muitos lados para discutir, né, eu acho que é muito positivo que a gente esteja discutindo essa reforma, que ela esteja sendo aprovada, assim, até uma questão simbólica, que ela esteja sendo aprovada enquanto a gente está num governo, né, eleito pela maioria da população, né, a gente está sobre um governo que tem uma preocupação, né, com as desigualdades sociais, com as desigualdades econômicas, né, com a fome. Então, assim, eu acho que são
questões que são importantes para pautar, porque isso serve como um pano de fundo da própria escolha, né, do governo de tentar colocar essa reforma tributária para andar, né? Porque essa proposta, ela foi desenhada lá em 2019, né? E ela estava parada no Congresso, já tinham tido muitas audiências públicas, muitas reuniões ao longo de 2019, principalmente, sobre esse assunto. Então, assim, na verdade, a gente tinha uma proposta na Câmara, uma proposta no Senado e tudo mais, e isso ficou parado, né? Claro, a pandemia interferiu, mas não foi o único motivo, né? Então, a gente vê que há uma vontade política esse ano de discutir isso, e é só o primeiro passo, né? Porque a gente tem que discutir essa questão da taxação da renda, a gente tem que discutir, né, como a gente pode melhorar a taxação, né, dessas empresas estrangeiras que atuam no Brasil, né, empresas de plataformas digitais, né, que não têm trabalhadores, às vezes atuando dentro do Brasil, mas que oferecem serviços dentro do país. Então, assim, é um assunto muito complexo, né, mas felizmente a gente tem pessoas muito capacitadas discutindo, né, é um debate longo, tem muitas discordâncias, mas a gente tem capacidade de conseguir algumas vitórias, né, pensando na população brasileira e numa justiça fiscal, né, e numa justiça tributária que a gente gostaria de ter no Brasil, para o Brasil, de fato, se tornar um país, né, que seja bom para todos os brasileiros. Obrigada, Mariel. Nós vamos encerrando por aqui o nosso Diálogos Adumbe, parabenizando a TV Comunitária pelos seus 26 anos, dizer que esse é um espaço de muita resistência, de luta, que a gente continua junto nessa batalha para garantir que a comunicação, garantir que as informações cheguem a toda a população e a todos e todas que estão nos assistindo. Uma boa noite, agradecendo aqui a presença de todos aqui, e dizer que esse tema, Mariel, nós provavelmente voltaremos, né, com outros elementos em outros diálogos, porque de fato temos muitas questões a serem debatidas e é muito importante que a gente traga essas informações não só para os servidores públicos, mas para toda a sociedade brasileira. Então, um abraço, boa noite a todos, e encerramos aqui o Diálogos Adumbe. Nós voltamos na próxima segunda, às 18h30, aqui pela TV Comunitária. Um abraço e boa noite.